Aleluia. Vamos falar então de avivamento. Na quinta-feira eu disse que hoje seria a última mensagem dessa série, mas o avivamento não para aqui, amém, irmãos? Aleluia. E eu quero começar com você lá em João capítulo 1, versículo 43, falar sobre esse aspecto importante demais, porque o avivamento, ele não é um evento. A ideia de Deus não é que o avivamento seja um evento somente. Vai existir na sua vida cristã inúmeros eventos que vão promover avivamento em você e também lá no GC ou na vida da igreja. Mas a ideia de Deus não é somente um evento. Um evento, ele é o início, né? Ele é o start de algo que Deus quer fazer. Mas a ideia de Deus, a partir da vinda de Jesus Cristo, e esse é o ponto inicial do avivamento, é Cristo, é a revelação de Cristo, é que ele seja contínuo e constante, ok? Então, o avivamento, ele deve se tornar, vamos usar aqui uma palavra que eu e você venhamos a compreender, ele deve se tornar autossustentável. Ok? A ideia de Deus não é que somente mova por um tempo, durante um dia, ou durante uma semana, ou um mês, não, é que esse avivamento ele seja constante, contínuo e crescente, ok? É isso que eu creio, e é isso que eu vejo nas Escrituras Sagradas. Eu quero começar lendo com você lá em João capítulo 1, versículo 43, que diz assim: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia, e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui, aleluia, irmãos. Então Jesus fala para Natanael. Natanael fica espantado, e essa é a nossa reação, a nossa ação diante daquilo que Deus está fazendo, né? Seja na nossa vida, seja através da nossa vida, seja na vida da igreja. Nós olhamos, né? Como você viu, nós tivemos um encontro com Deus com 74 adolescentes, e a gente fica espantado: meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E é a expressão de Natanael, quando ele vê que Jesus, né, de maneira profética, revela, né, quem é Natanael. E eu não vou te contar a história por trás dessa expressão, mas pode saber que é algo muito profundo. Toda vez que nós vamos até o Senhor, e aí sim com o coração grato, mas esse coração surpreso: Senhor, meu Deus, isso é maravilhoso, esse mover. Deus vem e diz para nós, né, coisas maiores nós veremos. Se nós temos vivido algo grande em Deus, eu quero dizer para você que coisas maiores nós veremos. Nós temos visto muitas crianças, né, expostas ao Evangelho, coisas maiores nós veremos. Se nós temos visto muitos jovens, muitas famílias restauradas, muitos casamentos restaurados, muitas pessoas sendo salvas, eu quero dizer que coisas maiores nós veremos. E aí o nosso coração é grato por aquilo que nós temos vivido, amém? Mas fé é gerada para viver coisas maiores. Então nós temos profetizado que Deus vai nos usar, Deus vai trazer esse avivamento. Na verdade já tem acontecido, mas esse avivamento no nosso litoral. E quando nós falamos de avivamento, nós falamos então disso, nós falamos de coisas maiores. E aí você precisamos de saber que a visão de Deus sempre é maior que a nossa. Para isso eu quero ler com você também lá Isaías 55, versículo 8.
A visão de Deus sempre é maior. Nós ficamos surpreendidos com aquilo que já vivemos, mas Deus diz sempre tem algo mais. Lá Isaías 55, versículo 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os meus caminhos e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então, quando nós falamos em coisas maiores, isso aplica em qualquer situação da sua vida, em qualquer momento que você esteja vivendo. Se você está vivendo um momento muito bom, Deus está dizendo para você que ainda existem coisas maiores. Se você está vivendo um momento desafiador, Deus está dizendo para você que existem coisas maiores. Se você está vivendo um momento de crise, Deus está dizendo para você hoje que existem coisas maiores, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. A nossa visão, geralmente, ela é limitada. Nós vemos muito o momento. Nós vemos a circunstância, somente aquele momento, aquela circunstância, mas Deus está vendo lá na frente, Deus já está vendo de cima, Deus está vendo do alto, o pensamento de Deus é de cima para baixo. Só que quando eu e você vamos ouvindo a pregação da graça, nós vamos recebendo o Evangelho de Deus no nosso coração, a nossa mente vai sendo transformada, a nossa visão vai sendo alargada, e esse é uma consequência daquele que ouve o Evangelho. Não é um esforço que ele faz. Eu sei que você ouve por aí, né, principalmente no mundo corporativo e empresarial, que você precisa ter a mente alargada. Ok, eles fazem muito esforço para que isso aconteça, mas é consequência daquele que ouve o Evangelho da graça. Eu quero dizer para você, é impossível alguém que ouve o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça, e a sua mente não é transformada, a sua mente não é alargada, ele não vê mais agora tão pequeno, ele vai alargando. Obviamente que eu também estou falando aqui de um processo, não acontece do dia para a noite, entende? Mas fala de um caminhar, fala de um andar com Deus, fala de um relacionamento com Deus, aonde a sua mente vai alargando. E aí nós vemos isso profeticamente, lá em Isaías 54, né? A profecia dizendo que vai alargar. Por que vai alargar? Porque vai transbordar para todos os lados. Nós vemos a oração do homem chamado Jabes em 1 Crônicas, dizendo: Senhor, alargue as minhas fronteiras, ou seja, amplia. É a oração de Paulo, né, em Efésios, dizendo: Senhor, espírito de revelação, espírito de sabedoria, o pleno conhecimento da tua vontade. O que Paulo está dizendo? Senhor, alarga a minha mente. E você sabe que algo que pode impedir o mover de Deus, impedir o avivamento, e é o tema que nós estamos falando, impedir que Deus faça algo, não é Satanás, é a nossa mentalidade. Não é o pecado como muitos pensam, porque o pecado já foi resolvido. O que pode impedir Deus de fluir na sua vida e através da sua vida está ligado com a sua mente. Então a nossa mente, ela pode se tornar esse impedimento, essa barreira para que Deus faça através de nós, para que Deus faça na nossa vida. Por quê? Porque Deus não vai fazer nada daquilo que eu e você não estejamos concordando. Deus trabalha com concordância, né? Lá em Mateus está esse princípio dizendo: aquilo que nós concordarmos na terra, 2 ou mais concordarmos na terra, Deus vai fazer no céu. Então aquela coisa que talvez você ouviu em algum momento dizendo: Deus faz o que Ele quer na hora que Ele quer, sim, isso está ligado com a soberania de Deus, mas muitos aplicam isso no sentido de que você se torne inconsciente aquilo que Deus quer fazer. Aí alguns dizem assim: não, pastor, Deus usou até uma jumenta. Eles gostam de usar essa história. Deus usou até uma jumenta, então Deus pode usar qualquer pessoa. Eu não sei o que ela está querendo dizer com isso. Você está se colocando na posição da jumenta ou querendo me colocar na posição da jumenta? Mas enfim, o que ela quer dizer? Que Deus é soberano, Ele pode usar uma pessoa mesmo que sem ela querer. Ok, a soberania de Deus está ligado com isso, mas quando nós estamos falando de avivamento e de mover de Deus, isso vai acontecer por intermédio da igreja, por intermédio dos filhos de Deus, através, não é a nossa força, é a força de Deus através de nós. Só que Deus não vai fazer nada daquilo que você não queira, Deus não vai fazer nada daquilo que você não permita que Ele faça.
Quer ver no aspecto de salvação? A palavra diz que aquele que crê com o coração e confessar com a boca, ele é salvo. Ponto. Quem salva é Deus, amém? Mas precisa de ter o confessar com a boca, sim ou não? Tu entende? Então aqui é a maneira que, aqui mostra a maneira que Deus trabalha. Está ligado com esse aspecto de parceria. Nós somos um canal, mas Ele é a fonte, ok? Deus nos escolheu pela graça para ser o canal do céu aqui na terra, mas é Ele que faz, a força é dEle, o poder é dEle. Então imagina agora uma mangueira não árvore, né? Mas uma mangueira de molhar, ela está ali, né? Eu ia dizer plugada, não é um fio, né? Conectada na torneira. Essa torneira está ligada, mas a mangueira está amarrada. Vai sair água no outro lado, sim ou não? Mas está ligada a torneira. Está entendendo? Nesse caso, então, Deus é a água que sai da torneira e nós somos a mangueira. Se a mangueira estiver amarrada, não vai sair água do outro lado. Mas quando nós vamos entendendo a graça de Deus, a mangueira, ela flui a água, ela flui a vida de Deus, ela flui a graça de Deus através de nós. E aí quando nós vamos agora sendo esse canal, essa mangueira, ela vai sendo alargada, mais água vai fluindo, mais alcance ele vai tendo, e isso então está ligado com coisas maiores. Primeiro, né, geralmente é assim, primeiro quando você ouve a pregação do Evangelho, e isso está ligado com os primeiros passos da vida cristã, as suas necessidades elas são supridas, e a preocupação maior é com as minhas necessidades. Eu quero dizer, Deus tem provisão para todas as nossas necessidades, amém? Mas depois a mangueira vai alargando, ou seja, a mente vai alargando, aí você vai entendendo que não tem somente provisão para você, existe provisão para outros através de você. É o que acontece em Lucas 5, né, quando Pedro estava ali abatido, preocupado, que a empresa dele não dava lucro, a empresa dele estava quebrada, estava falida, ele tinha pescado muitos dias, e aquela noite toda ele pescou e não pegou nada, então a preocupação era com ele, mas Jesus entra no barco dele, Jesus usa o barco dele, né, como uma plataforma para a pregação do Evangelho, e depois diz para Pedro, vamos pregar, vamos pescar. Aí quando Pedro pesca, não é só a empresa dele que é abençoada, não é só o barco dele que é cheio, ele precisa chamar outros barcos para poder carregar os peixes que vieram daquela pescaria. Então isso que acontece, é o seu casamento que é transformado, sim, mas Deus usa o seu casamento agora para transformar outros casamentos. É a sua vida que é transformada, sim, é a sua família que é transformada, sim, mas agora Deus usa a sua família para ser um agente de transformação de outras famílias. E é isso que é o avivamento está ligado com coisas maiores, não é só os seus problemas, não é só as suas necessidades, não é só o que você precisa, é aquilo que Deus quer fazer através de você. E aí você ficamos tão desmotivados às vezes com coisas tão pequenas. Só que Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas maiores para mim e para você. E eu quero falar de 3 aspectos das coisas maiores. E a primeira delas é essa, né? Está ligado com as coisas menores e as coisas maiores. Obviamente que as coisas maiores nos exigem mais fé. As coisas maiores vão nos exigir mais visão, mais percepção. As coisas maiores geralmente elas vão nos tirar do conforto, ok? E aqui eu estou falando do espírito, não conforto físico. Também podemos aplicar o conforto físico, mas muito mais ao desconforto, a tirar do conforto, sabe, do espírito. Vai nos levar agora a pagar um preço maior. Não para ser salvo, mas para cumprir o propósito de Deus. E a tendência natural é sempre olhar para as coisas menores. Não estou dizendo aqui que você deve desprezar as coisas menores, entenda bem. As coisas menores, eu tenho para mim que as coisas menores, ou ainda eu uso isso como oportunidade, né? Que
as maiores oportunidades estão nas menores portas, porque a gente não vê, são como oportunidades disfarçadas que estão ali. Eu não estou dizendo que você deve desprezar as coisas pequenas, as menores coisas, mas eu quero que você se atente às coisas maiores também. E o que são essas coisas maiores? As coisas maiores é aquilo que Deus quer fazer, é aquilo que Deus está fazendo. As coisas menores, elas são importantes, mas talvez elas não sejam fundamentais. Quando nós atentamos somente para as coisas menores, qual que é o problema? O problema é que fé é nos tirada, ou não é nos acrescentada. A nossa fé somente é para coisas pequenas, somente para coisas menores, como eu falo aqui, né? E eu ensino constantemente isso, acerca da medicina, acerca de médico, acerca de remédio. Você estiver enfermo, constantemente você vem aqui, eu oro, alguém ora e você é curado, amém? Pastor, mas quer dizer que então não tem que ir no médico, não tem que tomar remédio? Não, vá no médico e tome o remédio. Só que eu quero dizer que Deus tem coisas maiores, Deus pode curar você, para que a sua fé não seja no médico, para que a sua fé não seja no remédio, entende? Porque tem um Deus que cura todas as enfermidades, Jesus já levou todas elas à cruz. E qual que é o conforto? O conforto é eu agora me contentar com o remédio, é eu me contentar com o médico. Ah, pastor, quer dizer que Deus não usa o médico? Deus usa o médico, Deus usa o remédio, pode usar qualquer coisa, por causa da soberania dele. Mas eu quero dizer que tem coisas maiores, tem coisas maiores. Tem pessoas, como o Eduardo está falando, você vai crer no empréstimo, você vai crer no dinheiro emprestado, mas tem coisas maiores, tem a fé que você crê que Deus vai enviar, de algum lugar. Tem fé para multiplicar a semente que Deus colocou na sua mão. Tem a fé que é para ir embora para Santa Catarina, mas tem a fé que crê que Deus vai fazer prosperar esse litoral. Então são coisas maiores, é uma questão de fé, consegue entender a perspectiva? Só que quando eu vou sempre pelo caminho das coisas menores, eu vou para um lugar de conforto, de fé, não é me exigido, irmãos, porque quando você confronta a realidade, é exigido fé, não é aqui uma questão motivacional, não, filho. Quando você vai para a realidade, você olha mesmo, entende, naturalmente falando, diz, olha pastor, tem que ter fé, mas é somente dessa maneira que Deus faz, né? Como que ocorre geralmente em relação à enfermidade, quando não tem mais, a pessoa foi em todos os médicos, já utilizou de todos os medicamentos, foi tudo, o que agora as pessoas falam? Agora não tem mais o que fazer, é só Jesus. Está entendendo que ela coloca como se fosse, obviamente, então essa é as coisas maiores. As coisas maiores é você crer e depender da graça em todos os momentos da sua vida. Vamos lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. E eu vou aplicar aqui nesse texto essas coisas menores e as maiores. Como eu falei, as coisas menores podem ser importantes, mas não são fundamentais. Davi não consegue lutar com a armadura de Saul, né? Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão de comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam os celeiros, no entanto o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé?
Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então aqui nesse texto, o que a gente consegue perceber? Que Jesus está falando que existem coisas menores, e Jesus está falando que existem coisas maiores. O que são coisas menores aqui? Comer, beber e vestir. O que são coisas maiores? Buscar o reino de Deus. Aí eu pergunto para você, comer, beber e vestir é importante, sim ou não? É importante. Então você não deve desprezar isso, mas Jesus está dizendo, não se preocupe com isso. O que Jesus está dizendo? Não se preocupe com as coisas menores, não se preocupe com as coisas pequenas, se preocupe com as coisas maiores. Por que as coisas menores nós vamos desprezar? Não despreze, porque tem um Pai que cuida de vocês. O Pai preocupa com aquilo que vocês vão comer, com aquilo que vocês vão beber, com aquilo que vocês vão vestir. Mas vocês, Jesus está dizendo, se vocês têm que se preocupar com algo, se preocupem em buscar o reino do céu, se preocupem em cumprir o propósito de Deus, se preocupem em fazer a vontade do Pai para a sua vida, se preocupem em trazer o céu aqui para a terra, se preocupem em provocar um avivamento nesse litoral, porque o comer, beber e vestir, o Pai está cuidando de vocês. O problema é que quando eu preocupo com as coisas menores, eu não tenho fé para as coisas maiores. Irmãos, e como isso é uma preocupação talvez para você, maldito cartão de crédito, né? Você está sentado aqui preocupado com a fatura do cartão que tem que pagar amanhã, dia 1º. Pastor, se não pagar, o juro é alto. Entra no rotativo, se eu pagar o mínimo, eu não sei se eu pago ou não pago. Deixa atrasar, deixa estourar tudo, o que eu faço? Aí a preocupação que você está aqui, o conflito dentro de você, e nós pregando sobre salvação, sobre encontro, sobre batismo, você está preocupado com as contas, os boletos de amanhã. Ou melhor, você não, aqueles que não vieram, talvez estão olhando hoje lá, pela internet, por causa do frio. Isso é fé menor, né? Mas essa é outra pregação. O problema é que nós acostumamos a crer para essas coisas pequenas. Entende, irmão? Sendo que Deus tem coisas maiores. E talvez a sua oração, o motivo de você orar é comer e beber. Jesus disse que nós temos que orar por isso. Jesus disse, Pai nosso nos dá o quê? O pão nosso de cada dia. Tem que orar. Sim. Mas você não deve preocupar, você não deve ser consumido por isso, irmãos. Irmão, se tem uma preocupação que a gente não, aqueles que não vieram hoje, né? É com comer, beber e vestir. Vamos colocar aqui, aluguel. Como é que é aluguel? Meu Deus, que tribulação. A primeira coisa que você quer é o quê? É o dinheiro do aluguel. Porque depois que parece que separou o dinheiro do aluguel, uma empresa, né? O que a empresa tem? Custo fixo, aluguel tanto, luz e água, telefone, internet, funcionário e tal. Parece que enquanto não chega aquele valor, meu Deus, a preocupação é demais. Aí eu fico ali, preocupado. Aí eu fico preocupado, meu Deus, tem que pagar o aluguel dia 10, mas que dia é? É dia 11 já, eu paguei ontem o aluguel, já estou preocupado com o dia 10 do outro mês que eu tenho que pagar, eu já estou trabalhando, eu estou lá, e aí um funcionário não vem, o outro não avisa, o outro chega atrasado, o outro dá um atestado, e aí fica aquela confusão. Você já conhece a história. E aí preocupação, meu Deus, eu tenho que pagar o aluguel mês que vem, e tem que pagar o funcionário amanhã, e tem que depositar o fundo de garantia, tem que fazer isso, aquele outro, preocupado. Aí a pessoa envia o convite para ir para o GC, mas que GC nada, eu tenho que trabalhar. Para servir no encontro, que servir no encontro nada, eu tenho que trabalhar, eu tenho que preocupar com as minhas coisas. Aí vem falar de oferta, vem falar de ser dizimista, mas olha só, se eu não tenho para mim, como é que eu vou abençoar o outro? Eu quero dizer, talvez você está se preocupando somente com coisas menores. Pastor, mas isso é grande para você, mas eu quero dizer para Deus, isso é pequeno, porque tem um Pai que cuida de você. Existem coisas maiores para você crer. E aí nós vamos nos acostumando com as coisas menores, com as coisas pequenas, e não conseguimos romper agora. E aí a gente fica focado nas questões menores,
não vamos ter fé para coisas maiores e não vamos desfrutar do mover de Deus. Eu vou mostrar para você a consequência disso aqui, de nós nos preocuparmos com as pequenas coisas e não agora tentarmos para as grandes coisas que Deus quer fazer. A gente fica extremamente preocupado com as questões secundárias, e isso é secundário, pode acreditar em mim, isso é secundário. A gente fica extremamente preocupado com isso, e a gente não consegue agora viver, ou a gente acaba esquecendo, perdendo o foco daquilo que realmente importa. Eu quero ler outro texto com você lá em João capítulo 9, versículo 1 diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram os fariseus aquele que antes era cego, e era sábado, dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Irmãos, olha outra situação. Nós estamos aqui numa história diante do homem que era cego de nascença, e depois a história lhe mostra que ele tinha no mínimo 30 anos, então nós estamos diante de uma pessoa que nunca enxergou na vida dela, durante 30 anos, não enxergou. Aí quando Jesus cura essa pessoa, qual que é a resposta dos fariseus? Qual que é a resposta dos religiosos? Ninguém vem e fica feliz porque ele está vendo. Ninguém vem e dá glória a Deus porque ele está vendo. Não, qual que é a ideia deles? A ideia deles é o quê? Jesus curou ele no sábado. Acontece lá em João capítulo 5 também, tinha um homem paralítico durante 38 anos, Jesus curou ele no sábado. Então eles não vêm comemorar porque ele foi curado, eles vêm perseguir Jesus porque ele curou no sábado. Então qual que é a mentalidade deles? A mentalidade pequena, das pequenas coisas. A mentalidade deles era com a lei, e parecia muito bom ser zeloso pela lei, só que a lei aponta para as pequenas coisas. A graça é muito maior do que a lei. Jesus é muito maior do que a lei que Deus deu para Moisés. Então ninguém ficou feliz dando glória a Deus, não. Lá em Marcos capítulo 5 a gente vê outra história. Jesus chega numa cidade de Gadara, e aí ele expulsa uma legião de demônios de um homem que vivia amarrado por corrente, sem roupa, no cemitério, no meio dos sepulcros. Jesus vem e expulsa os demônios dele. Os demônios saem dele e vão lá para uma manada de porcos, e os porcos se precipitam e se jogam lá e morrem, e as pessoas todas da cidade, elas olham para o quê? Para o prejuízo que os porcos deram. É a mesma coisa aqui, imagina se tivesse alguém aqui endemoniado, expulsasse os demônios e fosse para todos os carros, explodisse todos os carros ali na frente. Pastor, ainda bem que eu vim de Uber hoje. Você ia ficar feliz com aquela pessoa que foi liberta, ou triste com o seu carro que pegou fogo? O que vale mais? Claro que você vai dizer que é a pessoa, obviamente.
Mas eis que os fariseus se preocuparam, não, ele curou no sábado, ele não é de Deus não, porque ele descumpriu a lei. Não, não é. Então, diante de um avivamento, diante do mover de Deus, você vai ver coisas maiores. É isso que Jesus disse para Natanael. Você não vai ver somente uma palavra profética que estava embaixo do mar. Você vai ver coisas maiores, Natanael. É muito maior. Você talvez não faz ideia o que Deus vai fazer. Mas o que Deus sempre fala no meu coração é se realmente nós estamos preparados para essas coisas maiores. Se nós estamos dispostos a crer para essas coisas maiores. Por quê? Ou nós vamos ficar presos aqui na lei, nas pequenas coisas, eu já vou aplicar isso na sua vida, ou melhor, aqueles que não vieram hoje, ou nós vamos nos alegrar com a graça de Deus. A lei aponta para as coisas menores, enquanto a graça para as coisas maiores. E o resultado de quem foca nas coisas menores é o quê? Que ele não vê a graça de Deus. Então há muitas pessoas, muitos cristãos, que eles ficam preocupados, né, com tanto de coisa, e parece bom, mas eu quero dizer para você, são coisas menores, né? Obviamente você não pegou essa época, mas um tempo atrás, alguns anos atrás, zero preocupado com a cor do nosso prédio, a cor do nosso prédio, um negócio meio apagado, até hoje está demais também, a coisa apagada, um negócio escuro, por que preto, por que cinza, por que não sei o que, mas não estava alegre com o mover de Deus que estava acontecendo dentro. Eles estavam preocupados, meu Deus, mas tantos jovens, esses jovens estão lá no culto um dia, no outro eles estão na concha acústica. Ok, parecia bom a preocupação deles, mas estavam mais preocupados em perseguir do que se alegrar. Quando algumas pessoas estão mais preocupadas com a conduta das pessoas que frequentam os cultos, com a alegria daqueles que estão reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Eles estão mais preocupados em perseguir, em falar mal, do que se alegrar com aquilo que Deus está fazendo. Eles estão mais preocupados em ser zelosos. Só que eu quero dizer, isso são pequenas coisas, porque Deus tem coisas maiores para fazer. Eles não conseguem ver o que Deus está fazendo através da igreja, com crianças, com jovens, com adolescentes, não, com famílias, não, eles estão vendo aquilo que não acontece. Eu falei para você, não devemos desprezar as pequenas coisas, mas não foque nas pequenas coisas. Há muitas famílias que são assim também, e obviamente nenhuma delas veio hoje. Há muitos que reclamam do marido, reclamam da esposa, reclamam dos filhos, e eles reclamam, e reclamam, e reclamam daquilo que não faz, porque não faz isso, não faz aquilo, porque o meu marido isso, meu marido deixa a toalha molhada em cima da cama, meu marido deixa o chinelo virado, porque a minha esposa não faz isso, meu filho não faz isso, porque a criança não faz aquilo, e reclama disso, e reclama daquele outro, mas ela não consegue ver, ela só consegue ver aquilo que ainda não aconteceu, mas ela não consegue ver aquilo que já aconteceu, ou seja, ela só consegue ver as coisas menores, aquelas coisas ainda que são pequenas, diante daquilo que Deus já está fazendo, não consegue ver as coisas maiores, e tudo que fazem é o que? Reclamar, murmurar, e reclamam dia e noite, mas não movem nada para mudar a situação, são eternos insatisfeitos, reclamam do marido, reclamam da esposa, reclamam do filho, reclamam da cidade, reclamam do prefeito, do vereador, reclamam do pastor, reclamam do líder, reclamam do sol quando tem sol, reclamam da chuva quando tem chuva, reclamam do frio quando tem frio, reclamam do buraco na rua, reclamam da luz que não funciona, só reclama. Pastor, mas tem que reclamar mesmo, ok, reclame, continue reclamando para ver se vai mudar a situação. Ah, mas não gostei que falou comigo assim, não gostei que falou assado assim, não gostei disso, não gostei daquilo, só reclama. Irmãos, eu quero dizer para você, a reclamação, ela não muda nenhum tipo de circunstância. A reclamação não move nada, a reclamação não move o coração de Deus. Pastor, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, ok. Ore que você vai ver um resultado muito maior. Clame a Deus, você vai ver um resultado muito maior. Pastor, é meu marido, pastor. Eu já falei 585 vezes por semana. Eu não faço xixi de pé, pastor. Eu já falei para ele, pastor, que o negócio não vai sozinho para o cesto de roupa.
Eu falei que a grama ela não corta sozinha. Falei que o lixo, já falei tudo, pastor. Ok, você falou tanto e não tem o resultado, então sabe o que você faz? Pare de falar. Pare de falar. Ore, peça a Deus. Ore para o Senhor. Pastor, eu já falei para minha mulher, pastor. Eu já falei para ela, pastor, que não adianta. Que quando eu vou fazer o negócio, ela fala, daí eu não faço porque ela falou. E ela fica falando, pastor. E aí eu não faço só porque ela disse. Olha. Não precisa cutucar ninguém aí do lado. Ore. Clame a Deus. Peça para Deus. Fale para o Senhor. Faça. Porque o problema todo, o que acontece quando você olha para essas pequenas coisas. Pastor, mas grandes coisas para você, mas para Deus isso é pequeno. Pastor, mas o meu filho, pastor, não obedece. Eu já disse para ele todo dia: não faz isso, não faz isso, não faz isso. Não, ele vai fazer, você sabe. E não é porque ele vai fazer que você vai parar de dizer para ele não fazer. Continue dizendo para ele não fazer. Ele vai fazer, você já sabe como é que funciona. Aí tem os pais, né, que os filhos, os adolescentes, geralmente eles aprontam, né? Eles aprontam. E daqui que os pais fazem? Não vai no GC. Não vai no culto. Com a punição. Eu digo, meu Deus do céu. O que eu faço? Eu oro, daí, Senhor, toca neles. É porque eles querem punir, eles acham que é assim. Não adianta só reclamar, pastor, meu filho vai ver a nota da criança. Meu Deus, hoje não roda mais, né? Nem sei como é que está as notas. Mas as notas, por exemplo, do Benjamin, vai lá ver a nota, tal. Aí eu já chamo ele. Vem cá. Você precisa entender, presta atenção em mim. Reclamação, murmuração não move nada, ok? Tudo que move é pela fé. A reclamação e murmuração é uma expressão de quem vive na lei. De quem vive na lei. O que é a lei? A lei é quem exige demanda. Então a pessoa que só exige direito, só exige demanda, é uma pessoa que vive com base na lei. A graça, ela não exige demanda. O que a graça faz? Ela traz a provisão. Então, ao invés de você exigir demanda do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, traga a provisão. Só que a provisão para o seu filho não é um celular na mão dele. A provisão para a sua esposa não é um cartão de crédito Infinity. Não é. Diga que não, irmãs. Ninguém vai dizer. A Sara, só a Sara que disse que não. Porque às vezes a sua esposa, o que ela quer? Ela quer um cafezinho com você 15 minutos. Olho no olho. E você acha que ela quer... E ela não quer nem conversar. Presta atenção. Eu sei que não é dos casais hoje. Ela não quer conversar. Às vezes ela só quer falar. Ela só quer falar. A gente vai aprendendo, né, irmãos, com o tempo. Ela só quer falar. Mas ela quer que você olhe enquanto ela estiver falando. Se você não olhar, isso daqui não está valendo nada. Não fique olhando para o celular. Não faça nada. Eu sei que tem muitos maridos. Eu conheço um que era assim. Que a esposa dele, a minha esposa, vinha falar para mim: amor, isso. Eu disse: amor, então faz isso. Ela nem terminava de falar o problema, eu já dava a provisão. Pá, resolve assim. E eu entendi que não era, ela não queria na verdade resolver o problema. Ela só queria falar, ela precisava expressar, e eu só tinha que olhar para ela e dizer: amor, é verdade. Que situação, né, amor? Vamos orar, mas Deus vai fazer, amor, vamos crer. Não, irmãos, quando eu aprendi isso, aleluia. Está entendendo? É que você acha que ela quer que você resolva o problema. Não, ela só quer falar. Entende? E aí você acha que é um cartão de crédito que ela quer comprar mais um sapato. Não é, ela já tem 25 pares de sapato. Ela não quer. Entende? Não é isso. Mas aí você acha que é isso. É que nem criança. Como é que geralmente os pais fazem com a criança? Ele bota a criança ou dá um celular para ela. Se você quer destruir com o seu filho, dê um celular para ele. Se você quer destruir o seu filho, dê um celular com a internet. Você vai destruir a vida dele. Se você quer destruir o seu filho, coloque ele na frente da televisão. Pastor, mas eu tenho minhas coisas para fazer.
Você precisa crer para coisas maiores. Eu sei que isso nos exige, irmãos, eu sei que você, coisas maiores, você imaginava outra coisa, né? Mas é isso. É você dar atenção para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, é você ser homem de Deus, você ser mulher de Deus, você ser um pai, ser uma mãe, segundo o coração de Deus. É assim que Deus vai gerar um avivamento nesse litoral. Eu sei que nós queremos fórmulas prontas, não, mas não existe fórmula pronta. Você vai entender no final de tudo isso que eu estou falando hoje. Deus está fazendo algo dentro de você, mas eu quero dizer para você que a reclamação não exige, você precisa trazer a provisão, traga a provisão, entende? Não pense que vai dar um celular para o seu filho, ou vai colocar ele num curso, vai fazer alguma coisa e vai resolver, não, é você que precisa trazer a provisão. Como que eu lido com os meus filhos? Né? O Benjamin, por exemplo, a gente dá a provisão necessária para ele, só que a exigência é alta. Mas não uma exigência para que ele dê um resultado fora da provisão que ele recebe. Não, a exigência é alta. Essa semana eu falei para os irmãos, né? Todos eles fizeram jejum 7 dias. Ó, aqui está a Sara. Hoje ela disse que até gosta de fazer jejum, né, Sara? Ela disse. O Judá também fez jejum. O Judá, a Sara e o Benjamin. 3, 6 e 9. Jejum até o meio-dia. O Judá acordou uns 3 dias, ele acordou às 11 horas. Mas ele ficou até meio-dia, sem mamadeira também, sem nada. Dê a provisão. Aí muitos, né, isso acontece no casamento, nas famílias, nas empresas também, quer cobrar muito, quer cobrar do chefe, quer cobrar do patrão, porque o meu patrão, ou que o funcionário, porque o funcionário, mas qual que é a provisão que você tem dado para exigir o resultado? A graça fala sobre provisão, você precisa crer na provisão. A graça sempre vai trazer a provisão, a lei vai trazer a demanda, e a lei vai fazer você olhar somente para as coisas menores, mas a graça vai levar você a olhar para as coisas maiores. Não é aquilo que não tem, é aquilo que Deus está fazendo, é aquilo que Deus vai fazer. É no grande homem que vai se tornar o seu filho, é na grande mulher que vai se tornar a tua filha, é na história que Deus está fazendo no seu casamento, na sua casa, é os processos que Deus está fazendo na sua empresa, que será coisas maiores, que será coisas grandes. Mas é uma questão de fé, é uma questão de crer. Por isso que muitos desistem, desanimam, por quê? Porque olham somente para as coisas menores. Aqueles que olham somente para as coisas menores, ou vivem pela lei, não vão participar daquilo que Deus está fazendo, não vão participar. Pastor, mas aí existem os problemas, sim, mas Jesus, você lê nos evangelhos, Jesus nunca orou o problema, Jesus sempre trouxe a provisão. João capítulo 9, Jesus não, perguntaram para Jesus, quem é que pecou? O pai, foi ele quem pecou para ser cego. Jesus diz, ele é assim para a glória de Deus. Olha aquele que vê coisas maiores, ele é assim para a glória de Deus, ele é assim para que Deus seja exaltado. Muitas pessoas escandalizam com o pecado, com o erro, com a falha. Não, veja a graça de Deus, veja o perdão de Deus, veja aquilo que Deus está fazendo. Muitos olham a destruição, não, você já vê a restauração, a reconstrução. Muitos veem a miséria, mas aqueles que têm os olhos de graça, vê a provisão, vê a prosperidade abundante de Deus. Outro aspecto das coisas maiores está ligado ao ir mais rápido ou ao ir mais longe. Aquela pessoa, aquele cristão que ele vive com base na lei, geralmente ele quer uma resposta muito rápida. Eu quero dizer para você, a lei, e aí quando eu estou falando de lei, não estou falando da lei civil, eu estou falando da lei de Moisés, os mandamentos. A lei, ela traz a resposta imediata, porque a lei está ligada ao não pode, a lei está ligada à demanda. Então se você pegar, ou seja, uma criança, uma pessoa e dizer para ela o que não pode fazer, você vai ver o resultado, você vai ver o resultado imediato, ok? Só que esse resultado ele pode ser imediato, mas ele não permanece.
ele não permanece. A lei, ela vai trazer o quê? Uma transformação, ou melhor, uma mudança exterior. E isso você pode aplicar também em todas as áreas da sua vida. Tudo que você for fazer com a base do não pode, vai dar um resultado imediato, mas não é permanente, não consegue permanecer. Então quem vive com base nas coisas menores, ele não está disposto a ver as coisas de um aspecto mais amplo, de longo alcance, ou ainda a longo prazo. Então quando nós falamos de coisas maiores, e aqui eu não estou dando licença, preste bem atenção, licença para passividade e omissão, não é isso. Mas geralmente, algo grande não acontece de maneira rápida, ok? E sabemos que Deus move de maneira rápida, mas algo grande, permanente, ele tem processos que ele passa. Então, por exemplo, vamos pegar o casamento como exemplo, ok? Tem muitas pessoas que ela casou agora, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí ela vai comparar o casamento dela com alguém que está há 20 anos casado, e aí ela vai olhar o resultado daquele casamento, ok? Aqui um casamento firmado em Deus, não estou falando um casamento que não tenha o fundamento de Jesus, e aí ela olha para o marido dela, e ela olha para o marido da irmã, o irmão olha para a esposa dele e olha para a esposa do irmão e diz: ah, mas o meu marido não é crente, meu casamento não deu certo, meu casamento não é de Deus. Ela quer pular as etapas, quer pular os processos, porque ela quer que algo aconteça do dia para a noite. E isso vale, por exemplo, vamos pegar uma igreja, uma empresa, é a mesma coisa. Tudo tem uma fase, tudo tem um processo, nada acontece assim, gente. Nada acontece do dia para a noite. Entende? Tudo é uma questão de ser gerado em Deus, de mover em Deus, de acontecer no coração de Deus, e agora está no fundamento correto, e sendo agora construído, edificado. E você precisa entender que aquilo que nós estamos edificando, aquilo que você está edificando, seja o seu casamento, seja sua empresa, seja a vida da igreja, seja isso, não é algo passageiro. Nós estamos edificando algo eterno, permanente. Então as coisas não acontecem de uma hora para outra. E é por isso que nós sempre falamos que Deus nos escolheu para participar disso. Então o casamento não acontece de um mês para o outro. Qual que é o problema daquele que quer ir mais rápido, aquele que olha, né? Ou seja, para as coisas menores? É porque ele fica intolerante a qualquer tipo de falha. E quando acontece uma coisa errada, parece que o casamento dele está destruído. É a mesma coisa numa empresa. Quando aconteceu um problema na empresa, parece que está tudo errado. Ele é os extremos, entendeu? Aconteceu uma coisa errada, está tudo errado. Só que se não aconteceu nada errado, quer dizer que está tudo certo. Quer dizer para você, não é porque uma coisa aconteceu de errado que está destruído o casamento, está destruído a empresa, está destruído o negócio. Não quer dizer que porque não tem problema também, que está mil maravilhas, não precisa avançar, não precisa crescer, não precisa ser transformado. Entende? Você precisa de ter uma visão, preste atenção, é isso que o Espírito Santo faz, ele nos dá uma visão ampla. Então a pessoa, ela começa, ela casou, ela já quer o casamento dela. Eu já falei para você sobre casamento. Pega 2 pessoas diferentes, totalmente diferentes, 2 contextos totalmente diferentes, e aí coloca junto, e agora acha que vai ser tudo certo. Irmãos, é fight, é muita oração, é muito jejum, é muito aconselhamento, é visita do pastor, é aquela história toda, é ler Bíblia, é jejum e oração, irmãos. É assim que se edifica algo. Ah, agora eu tive uma ideia, Deus me deu uma ideia de ter uma empresa, um empreendimento, coloquei meu empreendimento, nossa, explodiu agora. Explodiu, pode explodir mesmo. Ah, não vai ter crise nenhuma. Não vai ter problema nenhum. Não, gente, não é assim que funciona. Preste atenção, não é assim. Vai ter as crises, vai ter os conflitos, só que se você crer em coisas maiores, você não para, você não desiste, você permanece, você continua. Não é porque deu uma coisa errada que você vai parar, você vai abandonar. Não é porque aconteceu um problema que está tudo errado, não. Continua, permanece, persevera, essa é a palavra, perseverança.
É por isso que muita pessoa desiste, porque não persevera. Não persevera. Agora eu converti, fui na igreja, fui no encontro, aleluia, glória a Deus. Aconteceu o problema, não vou mais na igreja. Agora estão lá no GC, aleluia, todo mundo é amadinho no começo. Aí o irmão falou um negócio que eu não gostei, o outro fez uma coisa que não aconteceu, então eu não vou mais. Irmão, nós estamos edificando algo eterno, entende? Nós estamos edificando algo permanente. Eu sempre digo para as pessoas: nós não estamos de aventura nesse negócio, nós não estamos fazendo o que nós estamos fazendo porque a gente não tem nada para fazer. Não é isso, entende? É isso que você precisa de entender. Você precisa estar comprometido com o propósito de Deus na sua vida. Você tem uma aliança com seu marido, com a sua esposa. Você tem uma aliança que só tem uma maneira dela ser quebrada, até que a morte os separe. Vai ter crise, mas permanece, persevera, continua. Se Deus deu uma palavra para você de um negócio, essa palavra você deve perseverar nessa palavra, você deve se assegurar nessa palavra, você deve ir com crise, sem crise, você deve continuar. Não é porque você quer, é porque Deus falou para você. Ah, pastor, se fosse de Deus ia dar tudo certo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Ah, pastor, eu quero abrir um negócio, então agora eu vou ver que negócio que está dando dinheiro. Esqueça, não funciona assim. Pastor, quero abrir um negócio, o que você vai fazer? Ore e peça para Deus: qual negócio, Senhor, que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Onde que o Senhor quer que eu atue? Aí sim, porque se Deus falar para você, você vai permanecer. Mas se você abrir um negócio, você abrir um empreendimento para ganhar dinheiro, a primeira crise você não quer mais, se torna descartável. Não quero mais. É por isso que as pessoas abandonam, porque elas não têm essa experiência, convicção de Deus, do que Deus falou, aí como eu falei para você, a pessoa vai embora para Santa Catarina. Falei que eu ia parar de falar disso, né? E vai que um dia Deus me envia para Santa Catarina, né? Pode ser, mas não me enviou ainda, então eu estou aqui. Entende? Eu não estou aqui hoje porque, hoje a igreja está bombando, tá? Não, mas nem sempre teve bombando, irmão. Nem sempre teve. E não é que eu não teve bombando, não abandonei também, porque Deus que me colocou nesse lugar. Você precisa ter uma experiência de Deus. Com Deus, Ele falou para você. Você precisa de ver coisas maiores. Você precisa de ver além das circunstâncias que você está vivendo. Você precisa de ver o que Deus quer fazer através da sua vida, no lugar que Ele colocou você, no tempo que Ele colocou você. Então você deve permanecer aonde Deus colocou você, no lugar que Deus enviou você. Você está com a pessoa que Deus deu para você. Você está fazendo aquilo que Deus disse para você fazer. E você permanece, prevalece, persevera, porque Deus falou. Isso é coisas maiores. Você não desiste em qualquer coisa. Muitas pessoas desistem do casamento, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar com elas, eu digo: já pensou nos teus filhos? Já pensou nos filhos? Ah, mas eu amo meu filho. Aham. Eu escutei um testemunho uma vez no pastor que ele foi aconselhar, e disse que foi a última cartada dele foi essa. Perguntou para o marido: tu ama os teus filhos? Sim. Perguntou: mas tu ama os teus filhos? Sim. Então pelo amor que tu tem aos teus filhos, tu consegue ficar casado? Não, pastor, daí eu acho que eu não consigo. Você não faz ideia o que Deus quer fazer através de você. É por isso que vem a tentação, para você abandonar, para você desistir, para você parar. Mas não pare, não desista, permaneça no lugar que Deus colocou você. Permaneça. As coisas, elas levam tempo. Tudo que é permanente, tudo que é eterno, vai sendo edificado, vai acontecendo. E a pergunta é, em relação a qualquer área da sua vida: você quer ir mais longe ou você quer ir mais rápido? Ah, pastor, a minha empresa não está dando resultado. Que resultado que você quer? Meu casamento não está dando resultado. Que resultado que você quer? Qual o resultado que você está usando para mensurar se está dando certo ou não? Qual resultado você está medindo? Dinheiro? Geralmente é assim, né? As pessoas medem por dinheiro. Você nunca deve medir pelas questões naturais, você deve medir pelas coisas do Espírito. Está cumprindo o propósito de Deus? Sim ou não? Porque nós achamos que está ligado com o propósito de Deus, está ligado com o lucro natural.
Não, Jesus diz, Mateus 6, eu li com você, não se preocupe com essas coisas, Deus cuida de você. Deus vai cuidar dessas coisas, preocupa em cumprir o propósito de Deus. Então, se você está preocupado somente com o lucro, você negocia qualquer princípio, você negocia qualquer coisa, porque o que você quer é que dê certo aos olhos naturais, e aí você acelera processos, você está disposto a ir mais rápido. De novo, não é licença para ser passivo e omisso, mas não confunda aqui, para passar para o último ponto, não confunda velocidade com pressa. Mover de Deus está ligado com velocidade, mas está ligado com continuidade, está ligado com constância. Não confunda velocidade com pressa. Uma coisa é nós fluirmos em Deus na velocidade do Espírito, outra coisa é nós apressarmos. Muita gente vive assim, o dia dela é uma pressa, é uma pressa, é uma pressa. Qual que é o problema? Quando você está apressado, você não consegue desfrutar de nada, você não consegue desfrutar de nenhum momento da sua vida, e aí então você está focado nas coisas menores, mas Deus tem coisas maiores para mim e para você. Você tem muita pressa. Quando você vive com pressa, mostra que você não está, ou melhor, que Deus não está no comando. Você não está, é você que está no comando. Andar com Deus, depender de Deus, uma ilustração que você nunca vai esquecer, e eu já falei aqui, né? É você andar de carona no carro, ou de moto, né? Moto é mais desafiador ainda, né? Mas quando você está de carona, como é que é? Cara, você está ali. Quando é alguém que você tem intimidade, ainda você diz para ela, né? Mais rápido, mais devagar. Tem uns que tem a unção do GPS, né? Para a direita, para a esquerda. Geralmente as irmãs, né? Tem uma parceria com o Waze. Cuidado. A madre disse, amor, o carro. Estou vendo, amor. Obrigado por me avisar, aleluia. Mas quando você está de carona, o que você faz? Não tem que fazer nada, a pessoa que está no controle. Entende? Então quando andar, ou seja, viver com pressa, não está ligado com a velocidade, com pressa. É você que está no controle, aí você faz do jeito que você quiser. É você do jeito que você quer, e geralmente nós queremos fazer tudo. Aí qual que é sempre a fala? Pastor, o meu dia precisava ter mais horas. Minha semana precisava ter mais horas. Que eu não dou conta, não consigo nem olhar um grupo do GC no WhatsApp, mas só os vídeos do Instagram consegue curtir. Essa é outra pregação. Quando você vive com pressa, você faz um tanto de coisa, mas não produz nada, sabia? Você faz um tanto de coisa, mas não faz aquilo que dá resultado. Aí está lá, né, o marido, a esposa, os filhos. O pastor não tem tempo, ou não tem dinheiro para fazer a viagem. Eu lembro que eu tive uma experiência há muitos anos atrás. O ano era 2015, eu acho. Eu já tinha o Benjamin, 2015. Irmão, tem o tempo da vaca magra, né? Mas tem o tempo que é pior que a vaca magra. Não sei o que dá para chamar daí. Não tem, daí eu não sei se existe ainda. Vamos ter que criar. Nós estávamos na prova. Estava no deserto. E pensa no deserto. Eu fazia uns jejum assim, inspirado por mim mesmo, e estava lá, estava ruim, e aí, obviamente, né, ainda imaturo em muitas coisas, aí o conflito começava a acontecer no casamento, aí, vem, né, financeiro abalou, se não tem maturidade para ter revelação, aí, né, e aí aquela coisa, aí o homem tem, né, enfim, eu tinha, né, o homem, a revelação, do homem provedor, tem que fazer e tal, e nada acontecia, não dava, e não fluía, e nada, nem vou contar os testemunhos aqui, mas não dava, não fluía, nada. E aí eu me lembro que a Maida sempre, né, amor, vamos tomar um café, vamos conversar. Eu disse, conversar o quê? Falar o quê? Eu disse, não tem que falar, não tem nada. Entende? Não tem, entende? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu lembro que eu saía na rua caminhar assim, que nem
pessoa sem destino, um negócio assim, sei lá, eu queria ver um anjo, alguma coisa, um anjo falar comigo, atravessar na rua, sei lá, um malote de dinheiro cair na minha frente, e nada. Aí um dia eu me lembro que ela falou assim para mim: amor, nós precisamos desfrutar. Eu disse: mas amor, desfrutar, não está entendendo, desfrutar do quê? Ela disse: nós vamos desfrutar do nada que a gente tem. Se for um pão, nós vamos comer um pão, nós vamos desfrutar desse pão. Se for uma laranja, vai ser uma laranja. Se for uma banana, mas vamos desfrutar. Nós precisamos desfrutar. E aquilo me marcou tanto que até hoje eu guardo isso no meu coração. Porque a gente sempre fala: não, o dia que eu tiver dinheiro eu vou desfrutar. O dia que eu tiver tempo. Não, pastor, o dia que eu tiver tempo assim, daí eu quero participar mais da igreja. O dia que eu tiver tempo, daí eu quero servir. O dia que eu tiver tempo, aí eu quero estar junto, aí eu quero fazer. Quero dizer, nunca vai chegar esse dia. O dia que eu tiver dinheiro, daí sim eu vou fazer a viagem com a minha família. Talvez nunca chegue esse dia. Talvez nunca chegue se você não desfrutar do que você tem hoje, do tempo que você tem hoje, dos momentos que você tem hoje. A ideia nossa, a mentalidade humana é que, é trabalhar. O que é a ideia de descanso do homem natural? A ideia de descanso do homem natural é o quê? Não fazer nada, Mas esse não é o descanso bíblico. O descanso bíblico está ligado com crer e depender de Deus. Então a mentalidade das pessoas é o quê? Trabalhar para um dia não precisar mais trabalhar. Irmão, se você viver para um dia não trabalhar mais, talvez nem chegue o dia de você não trabalhar mais. Você precisa de aprender a desfrutar do tempo, do momento, dos processos que você está vivendo. Hoje eu estava olhando um vídeo de diversos, eu vou finalizar, de diversos casamentos que aconteceram, do pai, o pai vendo a filha, não sei se você já viu esse vídeo, o pai vendo a filha vestida de noiva, tipo, a filha está vestida de noiva, aí o pai, ela vira, e o pai olha para a filha, e eu estava pensando, no dia que a Sara for casar, a Sara está com 6 anos, eu fiquei pensando, um dia vai chegar o meu dia, hoje ela tem 6, mas você sabe, é muito rápido, você que é pai de menino, já ficou pensando agora, vai chegar o meu dia, mas isso você pode aplicar no seu casamento, isso você pode aplicar nos seus relacionamentos, nas pessoas que convivem com você. Você já parou para pensar que um dia talvez as pessoas que você relaciona, elas não estarão mais com você? Você parou para pensar? E aqui eu não estou sendo melancólico, eu estou sendo realista com você, para falar de coisas maiores. Você já parou para pensar que um dia isso aqui vai acabar? Vai ter muito mais gente, não sei nem se eu vou estar aqui, você nem sabe se você vai estar aqui, a gente nem sabe o que vai acontecer. Mas entende, o que é coisas maiores? Não é eu só pensar lá na frente, não. Pensar em coisas maiores é eu viver cada momento da minha vida, cada relacionamento, cada situação com a maior intensidade possível, sabendo que aquele tempo vai passar, sabendo que vai passar esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, de crescimento, de multiplicação, e você sabe que isso vai aumentar cada vez mais, porque esse é o mover de Deus, esse é o avivamento que Deus vai fazer, entende? Mas o que eu quero levar você a perceber? Que nós estamos edificando algo eterno, nós estamos edificando algo constante, permanente, e lá na frente isso obviamente vai ter o resultado, mas isso não impede você de viver o hoje, de maneira intensa. Essa é uma ideia que as pessoas têm em relação à igreja, que a igreja é contra a família, ou você lá vai estar lá fazendo as coisas da igreja, ou você vai estar lá na sua família, ou você vai viver ali a vida da igreja, ou você vai cuidar da sua empresa. Irmãos, não, a palavra de Deus nos mostra que você não só será, mas a graça é uma posição que nos garante prosperidade em todas as áreas,
Um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um empresário, um pai, uma mãe, cheio de Deus, cheio de fé, cheio da graça. Essa ideia de divisão, de separação é religiosa, isso não é de Jesus, isso não vem de Deus. Mas não pense que você vai fazer tudo, não é você, mas Deus vai usar a sua vida para participar daquilo que Ele quer fazer nesse lugar. Você foi escolhido por Deus, a visão que você precisa de ter, do que você está edificando, está lá em Mateus 13:31. Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão na verdade é a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Tudo que Deus coloca em você é uma semente, e o potencial já está na sua semente. O negócio que Deus deu para você, o negócio que Deus colocou em você, ele é gigante, ele é grande. Pastor, mas é uma semente. Sim, mas essa semente vai frutificar, essa semente vai germinar. Assim é todas as coisas. Hoje nós como igreja somos uma semente, mas eu quero dizer, nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos estender, nós vamos multiplicar, nós vamos frutificar. Então a minha visão, a sua visão, ela deve ser o quê? Lá na frente. A sua visão deve ser lá, coisas grandes, coisas maiores, mas saber que tem atitudes práticas hoje, todos os dias da minha vida. Saber que o meu casamento vai ser, meu casamento vai ser usado por Deus para outras pessoas serem abençoadas. Mas saber que nós estamos passando por processos hoje também. Assim é todas as coisas que Deus coloca diante de nós. Para finalizar, 2 Coríntios capítulo 3. Coisas maiores está ligado com aquilo que é do Espírito, não aquilo que é exterior. Os nossos olhos tendem a focar para aquilo que é natural, passageiro, as coisas exteriores. Quando nós falamos de avivamento, a gente quer ver. É Natanael, viu, o senhor viu, fora. Mas eu quero dizer que as coisas maiores são dentro, não são fora. 2 Coríntios capítulo 3 diz assim, preste bem atenção: estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês, ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será maior, olha aqui isso aqui, como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles,
Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Moisés tem uma experiência, em Êxodo conta a experiência que Moisés teve. Moisés ficou 40 dias no Monte Horebe. Quando ele desce, Israel está bagunçando, fizeram um bezerro de ouro, ele quebra tudo e volta lá para o Monte Horebe, mais 40 dias. Quando ele está lá, ele desce com as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Quando ele desce, a palavra diz que o rosto dele brilhava tanto, que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Moisés não sabia disso. Aí o que eles fazem? Eles pegam um véu e colocam sobre o rosto de Moisés. Para quê? Para que as pessoas conseguissem olhar para Moisés. E essa é a glória da lei. A glória da lei é essa. Só que a Bíblia conta que depois foi passando o tempo, aquele brilho da face de Moisés foi desaparecendo. Foi desaparecendo. E agora o véu que estava sobre Moisés não era para que as pessoas não pudessem olhar para ele, não, é para que as pessoas não vissem que a glória tinha ido embora, é para esconder aquilo. Só que Paulo diz que essa experiência de Paulo estava ligado com o ministério da morte. O que é o ministério da morte? Da lei, da condenação. Aí Paulo está dizendo, se o ministério da morte teve glória, muito mais agora, o ministério da justiça, da graça, de Jesus, do Evangelho. E quando nós falamos de coisas maiores, nós achamos que isso está ligado a coisas exteriores. As coisas exteriores nem sempre retratam as questões interiores. O que aconteceu com Moisés estava ligado com o exterior, e todo mundo ficou maravilhado. Só que aquilo que aconteceu fora dele, passou, apagou, não tem mais. Mas a palavra de Deus diz que quando nós cremos em Cristo, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Dentro de nós. Lá em Colossenses capítulo 1, não vou ler com você, mas a palavra diz assim, diz que havia um mistério que estava oculto, por muitos anos, que ninguém sabia, ninguém conhecia, mas quando Cristo veio à existência, quando Ele morreu e ressuscitou, e a palavra diz que o Espírito habita dentro daqueles que creem, Paulo diz que o mistério que estava oculto, ele foi desvendado. E aí que mistério é esse? É que Cristo agora, não está fora, Cristo agora está dentro agora. Então a experiência da antiga aliança estava ligada com uma glória fora, mas a experiência da nova aliança está ligada com a glória dentro. E nesse texto Paulo está dizendo que essa glória fora, ela vai apagando, ela vai desvanecendo, ela não permanece. Mas Paulo está dizendo que aquele que tem a glória dentro, aquele que tem o Espírito dentro, quando ele fica olhando para Jesus, ele vai sendo transformado, a imagem de Jesus, ele vai sendo transformado de glória em glória, de glória em glória, de tempo em tempo. Então essa glória, ela não é só permanente, essa glória ela é contínua, constante, progressiva. Ele vai crescendo em revelação, e ele vai se tornando cada dia mais parecido com Cristo. Isso é avivamento. O avivamento não está ligado com as questões exteriores, o avivamento está ligado com aquilo que começa no interior, aquilo que começa dentro, é Cristo está dentro, e à medida que ouve a palavra da graça, vai sendo transformado. Quando nós não temos maturidade, a gente que acha que uma pessoa converteu, sei lá, quando ela teve alguma atitude exterior, eu lembro há muitos anos atrás, eu liderava uma célula lá em Osório, morava em Osório, e aí veio uma pessoa, começou a frequentar a nossa reunião, e aí, ele tinha um cabelo desse tamanho,
E aí todo mundo, aquela coisa, você sabe, vai para o encontro, aquela coisa, o encontro, aquela pressão que você sabe, aleluia. Vai no encontro com Deus. E aí foi no encontro. Quando ele foi no encontro, a próxima reunião, eu lembro que o irmão disse assim para mim: Mateus, será que ele vai cortar o cabelo? E na hora eu fiquei pensando, o que ele está querendo dizer, né? Será que ele vai cortar o cabelo? Eu disse, eu não sei, cara. Mas como é que foi o encontro? Eu disse, foi bênção, ele foi receber, foi cheio de Deus lá. Mas o que ele estava querendo dizer? Quero ver se ele converteu mesmo, que se ele cortar o cabelo mostra. O que ele estava querendo dizer? Precisa de ter alguma coisa exterior, não dentro. Eu aprendi algo com isso. Tinha uma irmã, frequentava essa mesma célula, e ela era, enfim, né? Ela veio do cosmos, do mundo. Daí um dia ela disse assim para mim, eu, irmão, cheio de Deus, já falei para os irmãos testemunho, deu como é que eu era, né? Liderando célula. Eu empolgado, e vamos lá, e aquela coisa toda, né? Aí ela disse assim, ô Mateus, será que tu conseguia terminar um pouquinho mais cedo hoje a reunião? Eu disse, por quê? Não, é que eu tenho um evento. Tá bom, que evento? Não, eu tenho um aniversário para ir. Aí eu olhei para ela e disse, não acredito, tá falando isso para mim. Não, eu tenho aniversário da amiga minha. Tá mais cedo? Não, umas 9 horas, começava às 8. Eu digo, não se converteu nada. Aí um dia nós mudamos a reunião, era quarta, nós mudamos para sexta. Teve um evento, alguma coisa, mudamos para sexta. Eu não vou dizer como é que ela veio, foi vestida. Mas ela foi vestida pronto para um outro evento. Aí quando eu olhei ela entrando lá na minha casa, a célula, eu olhei, eu vi ela entrando e digo, não acredito que ela veio assim. Não, esse é o inimigo que mandou para debochar da minha cara. Eu olhei para ela e disse, cara, mas eu sou um fracasso, ela não converteu nada, eu não sei o que está acontecendo, não é nada. Aí o Espírito falou para mim, não olhe o exterior, existe algo dentro dela. Aquele dia, quando ela entrou, começamos a orar, eu botei a mão na cabeça dela. Não, eu botei a mão na cabeça dela assim, eu comecei a dizer, tu é filha amada de Deus, o Espírito Santo habita dentro de você, você é nova criação. E os meus olhos foram abertos. E eu não vi mais ela de maneira natural, eu vi ela de maneira espiritual. Sei que as pessoas vêm, ela vem na reunião, ela começa a vir, ela até batizou, vai batizar agora semana que vem. E eles querem olhar o exterior, eu quero dizer, não é o exterior, é dentro, é de dentro para fora. Pastor, eles até, tem uns que fazem até vídeo e postam, como é que um pastor desse permite uma pessoa dessa frequentar a igreja? É que eles olham o exterior, não, eles olham por fora. Eles querem a mudança por fora. Eu quero dizer, a mudança pode acontecer por fora, mas ela não permanece. A mudança que permanece é aquela que começa dentro, é de glória em glória, de glória em glória. É assim que Deus vai fazendo. O avivamento não é nós fazermos algo exterior nas pessoas. O avivamento não é nós agora fazer algo para atrair muita gente. O avivamento não é promover uma mudança com base na lei, na obrigação, você tem que fazer isso para ser abençoado, não. O avivamento é produzido pela graça de Deus, e Ele vai transformar a pessoa interiormente. E o que é ver coisas maiores? É ver o que Deus está fazendo, é ver o que está dentro, não é o que está fora. Preste atenção, eu e você não podemos ser incoerentes com aquilo que Deus está fazendo. Não olhe o exterior, não olhe o natural, olhe o Espírito. Olha o que Deus está fazendo no Espírito. É pela fé, você precisa ver coisas maiores. Eu sei que quando você olha para o seu filho, você vê, meu Deus, olha só incomoda. Não para de falar um minuto, faz uma gritaria. O que você tem que fazer? Oh Deus, está aqui o profeta que o Senhor está levantando, vai falar muito, vai ser cheio do Espírito de Deus, vai sacudir o inferno, aleluia. Você precisa ter olhos espirituais. Quando você olha para um casamento lá, da pessoa, converteu agora, meu Deus, mas essa pessoa é inconstante demais. Você precisa ver o testemunho de glória que Deus vai fazer.
Pastor, mas essa pessoa, ela fazia, pintava e bordava. Aleluia, Deus vai mudar a história dela, Deus vai transformar a história dela. Eu vou dar mais um testemunho só. Estava olhando hoje as fotos do café que nós fizemos dos casais aqui. Estava maravilhoso, né, irmãos? Aleluia. Mas eu estava vendo a foto dos casais. Nós fizemos um cenário na frente e tiramos uma foto. E eu estava olhando para os casais. E aí eu passei todas as fotos e depois voltei e comecei a olhar um por um. Eu comecei a olhar para alguns irmãos e disse: olha o que Deus faz na vida da gente. Eu olhei para o Gério e para a Thaís e eu disse: aleluia, cara. Né, Gério? Você parece o Gério que eu levei para o encontro. De Corsinha, né, Gério? Está ali o Corsinha hoje. O Gério e a Thaís para o encontro. Eu olhei para o Tufo e para a Larissa e eu digo: aleluia, olha o que Deus faz. Irmãos, eu confesso, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Porque Deus falou para mim: isso é avivamento. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Há 4, 5, 6 anos atrás, não era nada que nem eles falam. Mas aí você vê a glória de Deus, o que Deus vai produzindo, o que Deus vai fazendo, o que Deus vai fazendo. Então quando eu olho para ele, eu olho para os irmãos aqui, eu fico: olha o que Deus vai fazer, eu já olho. Quando eu olho adolescente, quando eu olho jovem, tem os pastores, mas o fulano, o ciclano, eu digo: oh Deus, olha a glória de Deus que vai manifestar nele. A gente olha para as crianças, eu já vejo lá na frente, irmãos, porque coisas maiores nós veremos, nós viveremos. Nós não podemos olhar para o natural, nós devemos olhar para o espiritual. E assim você deve olhar para o seu casamento, assim você deve olhar para a sua empresa. Não olhe para o momento, olha para coisas maiores. Você precisa ter um falar profético, você precisa visualizar isso pela fé. Por isso que Jesus fala para Natanael: Natanael, tu está encantado com aquilo que tu está vendo, por eu te profetizar alguma coisa. Mas tu vai ver coisas maiores. Tu vai ver coisas maiores. Eu quero profetizar sobre isso. Você vai ver coisas maiores. Você vai ver coisas maiores. O que você está vendo hoje é tão pequeno diante daquilo que Deus vai fazer. E Deus nos levantou para profetizar sobre esse lugar. Porque depois quando já for uma realidade natural, você vai se alegrar, porque você vai ver: eu já tinha visto isso no Espírito. O Senhor já tinha me mostrado uma igreja de milhares. O Senhor já tinha me mostrado uma cidade. O Senhor já tinha me mostrado esse litoral vivendo na prosperidade, nós vendo a glória de Deus manifestando. O Senhor já tinha me mostrado crianças, centenas e centenas de jovens. Por quê? Porque você está vendo coisas maiores. Olhe para o seu casamento, olhe para o seu negócio com coisas maiores. Coisas maiores é somente uma semente. Talvez você não faça ideia o que Deus vai fazer através da sua vida, mas Deus está falando para mim e para você hoje: veja coisas maiores. Veja coisas maiores. Ele irá mover em você e através de você.